Vamos lá. É áudio, vamos lá. Que a distribuição dos lucros extraordinários serão feitos à medida que ficar claro para o Conselho que isso não vai comprometer o plano de investimentos da companhia. Então, ao invés de fazer a distribuição de 100% dos dividendos extraordinários, né, ou de 0% dos dividendos extraordinários, se julgou a conveniência de, à luz do desdobramento dos investimentos nas próximas semanas e meses, o Conselho volta a se reunir com as informações da diretoria, que foram pedidas pelo Conselho, para julgar a conveniência de fazê-lo e do quanto fazer e de quando fazer. Sim, tinha uma situação onde todo mundo sabia que o Lula, inclusive na campanha, falou sobre isso. E agora, na hora de manejar, é que houve aí, acho que, erro da Petrobras e do próprio ministro, e aí chegou o Haddad como algodão entre cristais. Como sempre ele tem feito, né, Amadeu? Aliás, ele foi convocado às pressas ontem para essa reunião que teria inicialmente só o Jean Paul Prats, o presidente da Petrobras, e foi também o Alexandre Silveira. Abaixo dessa crise, que é uma crise sim, porque já tem até convocação do Prats aprovada pela CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Ele vai ter que se explicar para os senadores. Mas abaixo dessa crise tem uma disputa interna entre os dois, entre Silveira e Prats, já há algum tempo. Inclusive, essa questão de fogo amigo, vez por outra, dizem que o Prats vai cair. A questão, Amadeu, é que esse dinheiro, esses dividendos, eles não podem ser utilizados para orçamento, para investimento, melhor dizendo, eles não podem ser utilizados. Tanto que ontem o Fernando Haddad deixou isso muito claro. Olha, esse dinheiro ele está separado, ele explicou como funciona. Uma conta especial rendendo. Não pode ser usado para investimentos. Existe uma coisa era o que era o governo Lula antes e a forma como se conduzia a Petrobras, e outra coisa é hoje. Existe uma lei das estatais, então isso não pode ser desrespeitado. E gerou uma crise realmente sem tamanho para o presidente Lula no momento em que a situação geral do governo já não é boa em termos de popularidade. E aí ele tem apanhado essas últimas 48 horas. Ari, rapidinho. Olha, o que foi que o ministro Alexandre Silveira fez, como a Cíntia acaba de explicar? Ele emplacou nomes no Conselho de Administração da Petrobras. Assim, na prática, nas decisões mais graúdas, ele manda mais que o presidente Jean Paul Prats. E como eles estão brigando, ele emplacou essa decisão contra a vontade do Jean Paul Prats, que se absteve de votar. Por isso ele foi chamado, a Raniele Veloso trouxe ontem a informação pelo presidente Lula. Agora, para que você, telespectador e ouvinte, entenda, os dividendos foram distribuídos, tá? São dividendos mínimos, foram distribuídos 14 bilhões. Fora esse dinheiro, há dividendos extras que a empresa pode ou não distribuir. Essa é a questão, porque o mercado vê como insegurança quando esses dividendos extras, que podem ou não ser distribuídos, não são. Agora, se ao invés de serem distribuídos, eles servirem de fato para esses investimentos que o presidente Lula falou, é uma boa sinalização, sim. Eles não podem ficar lá congelados, sem uso, porque aí não faz sentido nenhum. Bom, vai ser... eles vão buscar aí juridicamente um jeito de fazer, porque complicado é. Até porque para a Fazenda também é importante, porque desses dividendos extras aí, tem 38% que é do governo, que é o acionista majoritário. Ele disse que não precisa desse dinheiro para fechar o Haddad as contas. diz, né? O Haddad diz. O Haddad tem que dizer isso, mas quando chegar lá em dezembro, que é todo mundo atrás do déficit zero, e ele pegar ali 38% desses bilhões, ele vai querer na hora. Mas vamos seguir, Raniele Veloso. Inclusive, aqui em Brasília, Amadeu, já se fala nessa possibilidade, né? Que isso vai ajudar para cumprir essa meta do Haddad, né? Porque ele já tinha se comprometido e é um grande temor aqui em Brasília que eles não consigam cumprir essa meta do déficit zero. E só corrigindo uma informação, que inclusive eu tinha dado mais cedo no Banca de Sapateiro, a Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado aprovou o convite para o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que foi inclusive apresentado pelo senador Sérgio Moro, que é da oposição. Vamos agora com a manchete da Raniele envolvendo aí notícia boa para a educação brasileira.
mais institutos federais de educação, Ari. Boa, excelente. O governo anuncia 100 novos IFPs, os Institutos Federais de Educação. E olha só, 3 serão construídos no Piauí. Vamos lá, Ranieri. Exatamente, o anúncio foi feito agora pela manhã, em cerimônia no Palácio do Planalto, com o ministro da Educação, o presidente Lula, estudantes de escolas públicas. Ao total, Amadeu, são mais de 3 bilhões de reais e serão mais 140 mil novas vagas, sendo que parte desse valor, são quase 4 bilhões, vai para a expansão e outros 100 novos institutos serão ali construídos em praticamente todos os estados. No Piauí, a gente está vendo aí, são novos 3 institutos. Os campos vão ficar nos municípios de Barras Esperantinas e Altos, serão 4.200 vagas. O senador Marcelo Castro, que era o presidente da Comissão de Educação aqui do Senado e foi à cerimônia no Palácio do Planalto, comentou esse anúncio e até falou sobre uma coincidência aí sobre a localização dos campos. Hoje foi o lançamento de 100 novos institutos federais no Brasil inteiro, dos quais 38 para o Nordeste, dos quais 3 para o Piauí, que é a cidade de Altos, Barras e Esperantina. Então, aqui agradecer ao presidente Lula e dizer que, como eu fui presidente da Comissão de Educação, priorizamos muito isso na nossa atuação, que o mais importante hoje para a educação do Brasil é ensino integral de 2º grau, né, e cursos profissionalizantes. E o presidente Lula... O presidente Lula agora, de manhã, ele fez um convite inusitado ao novo presidente da Comissão de Educação da Câmara Federal, o Nicolas Ferreira, que a contestação semana passada, muita confusão. Aí o Lula mandou essa mensagem aí para ele, vamos ver. Hoje é um dia muito importante para o Brasil, porque nós vamos anunciar a criação de mais 100 institutos federais. Ou seja, são as escolas que vão formar milhares de jovens brasileiros para, além de ser profissionais altamente qualificados, vão ser pessoas muito preparadas para cuidar da sua família. Vocês tenham consciência de que a educação é a única coisa que vai resolver a grande mudança que o Brasil precisa ter. Cadê o convite? A informação que eu tenho... Ele foi, né, Amadeu? Deu certo. Não está aí no vídeo, mas a informação é que ele convidou o Nicolas para a inauguração dos primeiros, Ranieri. Ele convidou para a inauguração dos primeiros e também convidou, né, o Palácio do Planalto, na verdade, tinha convidado o deputado, que é o novo presidente da Educação aqui da Câmara, para essa solenidade, depois que ele foi eleito na semana passada, que foi considerado uma derrota para o governo. Mesmo assim, foi convidado, claro, e ele disse que foi cumprir ali o papel dele como presidente da comissão, mas que, obviamente, foram as palavras do Nicolas, não voltará a uma cerimônia no Palácio do Planalto, porque ele disse que foi ali também hostilizado, mas ele também foi tietado por alunos de escolas públicas, né? O deputado federal mais votado do país. E amanhã ele preside a primeira sessão. Há um temor do governo, como a gente tinha falado aqui ontem, principalmente sobre os temas ideológicos nessa comissão. Por isso que o governo ali já está escalando os deputados para fazer esse tipo de combate. Está aí o Nicolas, a gente não está com a imagem dele hoje, né? Que ele foi lá na solenidade. Se a gente conseguir, a gente mostra. Agora, por que... Tá. Agora, eu não entendo por que ele falou que foi hoje e não vai nunca mais. Meu Deus, eu não entendo. O Lula vai chorar tanto. Não. Vai sofrer tanto. É importante que o governo tenha, né, algum diálogo com a comissão, até porque, como disse o presidente, a educação é um pilar da administração dele. E aí o Nicolas, acho que demonstra mais imaturidade. Mas, afinal de contas, ele estava lá hoje, né? Pois é, mas eu estou falando, é isso que eu não estou entendendo. Poxa, se ele foi hoje, mesmo que aqui um ou outro mais afoito vá fazer gracinha com ele,
não justifica que ele não vá mais, França. E geralmente, Amadeu, o próprio presidente Lula, ele recrimina quem ataca parlamentares, sempre adversários políticos. Então, a presidência da República deve continuar convidando o Nicolas Ferreira, mesmo que ele rejeite. É um gesto nobre que continue convidando, porque, afinal de contas, ele é o presidente da Comissão de Educação. Agora, Amadeu, a gente vê a diferença de gestões, porque Bolsonaro ele criou apenas 12 institutos federais durante toda a sua gestão. Lula já anuncia 100 novos. 7 vezes mais. 8 vezes com esse mais. do Piauí passa a ter 23, né? Sim. Obrigado, Raniele Veloso, ao vivo de Brasília. Até amanhã. Olha só, a Elite Eventos vai além de uma empresa de organização de eventos.